E aí, galera, estamos começando mais um Concordando em Discordar. Estamos mais um dia aqui agora. E não é, que estou mais um dia, já diria Aqui o estou grande. mais um dia. O poeta Mano Brown. E quem nós trouxemos aqui para trocar essa ideia hoje? Ele, Grande, o incrível. Claudião. E aí, Cláudio? Tudo isso? E aí, Cláudio, tudo bem com você, meu caro? E aí? Beleza, Felipe? Beleza, Diogo? Tudo ótimo. Boa. E obrigado pelo convite. Não. Espero que a gente tenha uma conversa legal e que as pessoas se interessem pela nossa conversa e seja muito produtiva. Não, vai ser, cara. Vai ser. A gente agradece aí o seu tempo na agenda aí pra gente bater um papo, né? Falar sobre diversos assuntos. Mas antes da gente começar aqui, a gente só tem que fazer aquele jabazinho, né? Nós temos aí os nossos apoiadores aí, que a gente tem a Global Clean, que é uma agência de diaristas aqui na região do ABC. Você pode contratar os serviços delas, tá? Se você quiser aí que limpe a sua casa, cuide aí do seu lar. Você que tá na correria, que tem filho, né? Manda. O personal cook, né? Nossa. Nossa. Você que tá na correria, que não consegue aí fazer o seu rango, é só você ir Demais. lá. Eles poliglota. escolhe o seu cardápio. E aí, porção para uma semana, 2 semanas, enfim, aí você congela, depois você só tira lá, esquenta, olha, fica uma delícia. Então vamos deixar o arroba aqui, você pode ir lá solicitar o orçamento que sai na hora, beleza? Temos o segundo também, que é a Pão e Recheio, que faz pães caseiros aqui também na região do ABC. Caseiro da casa, né? Caseiro da casa, delicinha, daquele jeito. Gostosinho no azeite. Com recheio, sem recheio, tem pães doces também, com recheio doce, tem alguns salgados também. Então só segue o arroba e vê lá, porque é água na boca. Também faz o seu pedido lá, beleza? E não se esquecendo, você que está curtindo o nosso projeto, tem um apoia. Pelo amor de Deus. .se/CED Podcast, Exatamente. CED Podcast, beleza? Pelo amor de Deus, apoia a gente lá, porque assim, uma hora isso aqui vai acabar, entendeu? Então assim, pelo amor de Deus. Não vai acabar ajuda... não. Vida longa. Ajuda a trazer esse Parmalat pra vida casa, próspera. pelo amor de Deus. É isso, tá vendo? É essa expectativa. Mas é assim, a gente sempre concorda em discordar, né? Exatamente. Então já foi. E agora vamos pro próximo bate-papo, chega de enrolação. E aí, Cláudio, quem é você, cara? O que nos Vamos traz lá. aqui? Caramba, viu? Ó, teve alguém aqui intrometendo no podcast, mas ele é só de vez em quando, viu, Joaquim? Não, Tá? ótimo. Mas bom, Seu Joaquim. me apresentando. Eu sou Cláudio Azevedo, eu tenho 38 anos, sou marido da Carla, sou pai do Joaquim, sou pai da Tequila e da Kate, 2 cachorronas também maravilhosas. Tô na pegada aí de inovação, tecnologia, principalmente voltado para o mercado de seguros, que é a minha praia, onde eu estou surfando desde os meus 13 anos. Acho que eu já perdi um pouco das contas aí, mas trabalho com tecnologias dentro da Porto Seguro. Estou há algum tempo aí na parte comercial, na parte de vendas, e sempre tentando ajudar o pessoal no mundo da tecnologia voltado aos negócios. Porque, se vocês olharem bem, todo mundo tem um problema a ser resolvido e todo mundo tem uma forma mais simples de fazer. Aí é que entra a tecnologia. Tecnologia não é só sistema, não é só computador, é uma forma de fazer mais inteligente. E é essa a minha pegada, é isso que eu gosto de fazer. Caraca, que legal. Desde os 13 anos? Então você tá Rapaz. bem seguro fazendo isso, hein? Caraca, bicho. Olha. Pois é, mano. Pois é. Essa é uma história boa, né? Porque quando você fica em casa sem fazer nada, a sua mãe um dia pode enjoar de você. E no caso da minha, ela tinha 2 opções. Ela me mandava estudar e eu fugia da escola, porque eu não gostava de estudar. Até o dia que ela falou assim, não, você não vai me enganar mais. Você não vai fingir que vai precisar estudar inglês, fazer computação, fazer essas coisas. Você vai trabalhar. E aí um dia ela me colocou, me deu um pé na bunda dentro de casa. Com 13 anos ela falou, arrumei um trabalho para você. E foi colocar eu para trabalhar numa corretora de seguros de um amigo dela. Aí eu entrei e no primeiro dia eu tirei uma conclusão ótima, de que aquele mundo de papel não me servia, que aquele monte de papel, eu nunca ia voltar lá. A única coisa é que eu tinha 13 anos, eu não mandava muito na minha vida. No outro dia eu estava de volta. E aí, a maldita profecia, né? Você fala que nunca mais beberei dessa água. Eu estou tentando não beber há muito tempo. Agora eu já desisti. Até meus 20 anos eu pensava que eu ia sair de seguros. Mas depois dos 20 anos eu falo assim, essa é a minha vida, vou curtir.
E aí é muito mais legal trabalhar quando você curte o que você faz. Legal, legal. E assim, mas você começou 13 anos e tal, falando de tecnologia, mas fazendo as contas rápidas aqui, 25 anos atrás não era só tecnologia, né? Era o quê? Você fala, corretora de seguro era o quê? De porta em porta? Era. Existia, porque 25 anos atrás já tinha muito carro, mas naquela época tinha muito seguro alto. Como que era essa Mano, pegada? eu imagino a quantidade de papel A4 que esse maluco não usava, Porra! tá ligado? Talvez não seja do tempo de vocês, mas no nosso tempo não era papel A4, era formulário contínuo, rapaz. Formulário contínuo. Eram umas caixas. Trampei na de papelaria 5.000 vendendo isso aí. Aí, ó, Formulário Ainda com a bordinha furadinha para a impressora prender, ó, tá vendo? É isso, é isso. Mas é legal você perguntar isso, Di, porque assim, né? A tecnologia me persegue graças ao meu pai. Meu pai, ele trabalhava desde cedo na Petrobras, né? Então, ele sempre gostou muito de Lotus 123, que é o avô do Excel. Para quem não conhece, Excel vocês já ouviram falar. Sim. Mas o avô deles é o Lotus 123, Caraca. né? E meu pai mexia muito com esse Lotus 123, ele era apaixonado por isso. Então, quando ele juntou uma grana, ele conseguiu comprar em dólar o primeiro computador dele. Até hoje eu tenho uma paixão por um 386 DX240, sabe? E aí ele colocou em casa esse computador e lógico, a gente era criança, mas sabia que tinha joguinho, né? Então a gente queria aprender a mexer nos joguinhos. Só que um dia eu cheguei em casa e eu vi que o computador estava muito cheio de pó, cara, porque vocês devem concordar comigo, quem tem desktop sabe, ele junta pó mesmo, né? E aí eu sempre tive uma paixão por chave de fenda e chave de Phillips. Na verdade, eu usava a de Phillips e de fenda para a mesma coisa, porque era tudo para tirar parafuso. Quando não tinha Phillips, ia a fenda ali e pronto. É isso. E aí, um dia o meu pai chegou em casa e encontrou um monte de peça em cima da cama. E era o computador dele que eu cheguei e falei assim, eu tinha uns 10 anos na época, né? Eu falei, pai, eu tirei para limpar. Ele falou assim, olha, eu tô vendo que você tirou para limpar. Eu vou fechar essa porta e vou voltar em 5 minutos. Se eu não ver esse computador ligando, você some da minha frente, porque a coisa vai ficar pequena para você. Aí ele fechou a porta, aí, graças a Deus, né? Um pouco de sorte vai bem, né? Mas o computador ligou, funcionou. Bom, aí com isso, aí chegando nos 13 anos, né? Então eu sempre tive uma facilidade de lidar com tecnologia, ainda nerd, pé torto, olho torto, não jogava futebol, não empinava a pipa direito. Então, o que sobrou para mim? Lidar com o computador. E nessa de lidar com o computador, com 13 anos, eu sabia mexer alguma coisinha de Lotus 123 e até um pouquinho de Excel 4.0 na época que estava lançando. E me colocaram nessa corretora para fazer o quê? Digitar os documentos numa planilha lá de controle e fazer um serviço que eu adoro e que eu sinto uma pena que acabou, né? Que era o tal do boy. Putz, ser boy era demais. Pegava aquele monte de coisa, saía pra rua, ia pro banco, ia pro não sei o quê, comprava não sei o quê, trazia... Cara, era uma delícia fazer isso. Conhecia Foi com tudo. isso que eu adquiri. Pois é, adquiri meus skills de urban para poder andar nesse trânsito de São Paulo. Às vezes eu me vejo atravessando fora da faixa, assim, correndo e tal. Aí eu falo, caramba, né? Você sai da vida de boy, mas a vida de boy não sai de você, viu? Mas foi assim que tudo começou, entendeu? Eu comecei como boy lá nessa carreira. Ah, legal. E aí, várias evoluções. Mas e aí, daquela época, assim, já era... você começou como boy, aí foi indo... Porque, assim, eu tenho curiosidade, né? Com relação ao mercado de seguro. Eu acho que da nossa época... O que é seguro? Seguro é só carro. E aí, como que tá o mercado de seguro hoje? Cara, eu vou ser muito sincero para você. Eu acompanho o mercado de seguros nesses alguns anos, né? Como eu te falei. E, infelizmente, naquele tempo... já existia um jargão que a gente no mercado fala e que é entendível por todo mundo, que é o corretor de seguros automoveiro, né? Que, na verdade, é assim, o primeiro seguro da pessoa, que deveria ser o de vida, que deveria ser o da casa ou algum outro, é sempre o automóvel. Então, ainda, naquele momento, a maior parte dos seguros eram automóveis. Em segundo vinha o que é os patrimoniais, e naquela época era muito pequena a participação dos seguros
pessoais, que é o seguro de vida, por exemplo, né? Seguro de proteção familiar. Hoje, esses seguros, nos últimos 15, 20 anos, ganharam uma relevância muito grande, né? E alguns fatores, né? Mudança de mentalidade, a geração que nos anos 90 conseguiu viver com uma economia mais estável, começou a perceber uma necessidade de proteção familiar e de renda. Então, aí, para a década de 2000, você começa a ouvir falar com muito mais frequência de previdência privada, que é uma coisa super legal, super interessante, seguro de vida e proteção das suas atividades, porque o pessoal pensa que seguro de vida é um negócio para deixar para o Ricardão, deixar para a família quando morrer, né? Não, gente, sai desse mito. Hoje todos nós que fazemos uma atividade temos a nossa necessidade, por exemplo, de usar uma mão, né, uma vista e tal. Então, poxa, e se eu não puder executar minha atividade? Imagina, um cirurgião dentista que não consegue usar a mão. Então, tem uma proteção para isso, entendeu? Que hoje são seguros melhores, são produtos muito mais modernos e que vale a pena. Cara, o meu pensamento quando eu ouço falar sobre seguro de vida é exatamente isso, na realidade. Era exatamente... agora você pegou num ponto que falou, pô, faz total sentido, né? Um médico cirurgião que precisa usar uma mão, se ele não tiver então, mas a minha maior dúvida com você, Felipe, foi o seguinte: o que você está querendo dizer como foi o primeiro pensamento? Foi o Ricardão ou foi a produção da família? Do Ricardão é aquela, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Entendeu? Então, na realidade, é a produção da família. Mas a mentalidade é exatamente essa quando a gente pensa. Porque, por exemplo, você pega... Acho que em seguro como um todo, né, velho? Você pega, por exemplo, a gente teve um amigo nosso que, infelizmente, teve um problema. A casa dele foi roubada com ele lá dentro, inclusive. Acabou acontecendo esse tipo de coisa. E aí, depois disso, eles levaram televisão, né? Levaram, enfim, várias coisas. Foi um momento muito complicado. E aí, depois disso, ele colocou a casa no seguro. Óbvio que existe toda uma burocracia pra isso, mas, assim, é a questão do... Óbvio, esse tipo de coisa a gente nunca espera que vai acontecer. Uma coisa é um cara que, sei lá, você é rendido dentro do seu carro, alguma coisa assim, e roubam. Agora a casa, cara, eu acho que você se sente muito mais invadido com relação a essas coisas, né, mano? O cara tá dentro da sua casa, tá ligado? É um bagulho que não dá pra você pensar num negócio desse. E aí depois, é exatamente essa questão. Espera acontecer pra poder depois fazer, porque é aquela coisa de, pô, nunca vai acontecer comigo. Tá ligado? É nessa pegada de nunca vai acontecer. É uma mentalidade engraçada, né? Porque seguro, né? E não é porque eu tô 25 anos trabalhando com isso que eu vou dizer isso pra vocês, mas é a lógica. O seguro é para proteger você de algo inesperado de acontecer, né? O fato é que a gente tem uma mentalidade muito pouco dedicada a pensar no que pode acontecer. Essa é a verdade. Então, você deu um exemplo muito legal. Tenho certeza que seu amigo nunca vai deixar de fazer um seguro residencial agora. Porque para ele é palpável o risco. Exato. Mas veja, quantas pessoas estão em volta dele e que deveriam aprender com a situação dele e falar assim, puxa, como eu estou preparado ou não para lidar com uma situação dessa? Veja, por que a gente pensa no carro? Porque todo dia a gente usa o bendito do carro. E a gente fala assim, a gente pensa o dia que tem rodízio, putz, como é que eu me viro sem carro, né? Ou o dia que quebra o carro, puta, que droga, como é que é se virar sem carro? Então a gente tem uma consciência muito clara que não dá para ficar sem carro, e aí eu faço seguro, né? Mas, puxa, já pensou na tua casa, se chegar na tua casa e não ter nada? Já pensou na tua casa, você tá lá trabalhando, beleza, daqui a pouco cai um raio, e a gente tem home office, né? Pô, roteador é a primeira coisa que vai, modem é a primeira coisa que vai, né? A gente sabe, parece que eles foram feitos para a prova de raio, né? Não olha pro raio que eles morrem. Mas vai parar. E aí? Entendeu? Então, assim, beleza. Puxa, se der um prejuízo na minha casa, eu vou ter condições de me restabelecer rápido? Quem tem condições de se restabelecer rápido não quer lidar com essa intempérie como algo que vai desfalcar você, né? Então, você tem proteção. É a mesma coisa do seguro-saúde, né? Puxa, a gente não quer ficar doente. Mas sabe lá, Deus, como que eu ia me virar
se eu ficasse doente e não tivesse um seguro-saúde para me proteger? Né? Então, é aí que entra a questão de percepção. E aí, eu recomendo o seguinte, eu não vou vender nada para ninguém aqui, não vim aqui com esse propósito, entendeu? Então, eu falo o seguinte... Se não quero para comissão, 10... beleza. Mas assim, agora é aquele conselho que eu dou para minha família, dou para meu pai, para o meu irmão, para minha mãe, para 10 minutos para pensar o que você iria tomar um solavanco na tua vida se você tivesse uma perda. Né? Aí muda as coisas, porque, puxa, o solavanco do carro, puxa, faria uma falta. Mas, cara, saber que o meu filho precisa de estudar e eu não posso pagar a educação dele é muito mais importante do que isso. Né? Poxa, eu não ter um teto para dormir é muito mais importante do que isso. Né? E, cara, quem trabalha com seguro não é estratégia do urubu, não, de apavorar, não. Mas você vê umas coisas que você fala assim, até porque chega para você porque tem seguro. Você fala assim, graças a Deus esse cara tinha seguro, porque senão, meu amigo, eu já vi famílias, por exemplo, se destruírem porque o arrimo da família faleceu e não deixou nada para a família. E aí, como é que se organiza tudo de volta, né? Sim. Para isso tem proteção. Caraca. E eu acho que a gente... deve ser a nossa mentalidade aqui, eu acho que cultural, pelo menos falando assim. O carro, né, a exemplo que você deu, beleza, o carro é algo que eu uso muito, então eu vou precisar, então eu sinto a necessidade. Acredito que algo que deve ter crescido bastante nesses últimos 10 anos aí, 10, 11 anos, foi o celular, o smartphone. Então, o smartphone é algo que eu preciso muito, é algo que é caro e algo que, assim, é um bagulho roubado a rodo. Então, beleza, eu preciso também fazer, só que minha vida... A minha casa, né, os bens que tem dentro da minha casa não é tão, vamos dizer assim, recorrente, mas quando acontece aí eu vou falar, nossa, olha só, mas é verdade, é uma... Agora você falando, você podia pensar assim, seguro de vida. Será que eu estou pensando no futuro da minha família? Mas culturalmente, eu acho que o povo brasileiro, ele é uma cultura muito dependendo do Estado. Então eu tô pagando meu INSS, eu vou me aposentar, vou ter aposentadoria, é o auxílio emergencial e etc. Mas era algo que se eu estivesse pagando 50, 100 reais, algo do tipo, dando um exemplo aqui, poderia me sustentar num momento assim de crise, etc. Então, você falando, acho que faz a gente pensar mesmo. Assim. Sim, porque, mano, tudo nesse país é caro, até pra morrer é caro, tá ligado? Nossa, pra morrer é muito caro. Velho, o dia que vagabundo souber o preço de um caixão, irmão, você tá louco? Pois é, cara. E pra você saber, o seguro dos mais baratos é o seguro de despesas funerárias, tá? Então, e é um puta de um custo, hein? É um custo. Imagina. E é bastante. E todo mundo vai um dia precisar, viu? Com certeza. Isso é a certeza. Eu garanto. Isso é certeza. Mas, é o famoso quem não morreu tá morrendo. Mas tá o curioso, assim, a gente fez vários comentários aqui. E, assim, a gente tá numa constante mudança, né? Acho que tá virando clichê, mas é o que nós estamos vivendo, que é essa questão do cenário da pandemia e tal, que mudou muita coisa pro mercado, pra nossa vida. Então, tá mudando ainda também. Tá mudando. Por exemplo, quem é um casal que tem filhos e o filho ficava numa creche, na escola, etc. Teve que todo mundo vir pra casa. Como é que eu faço? Aí, por exemplo, alguém que não tinha nenhuma estrutura teve que contratar a internet, comprar uma cadeira, uma mesa mais adequada e tal, porque a gente não olhou. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Assim, seguro. É carro que a gente falou, residencial e etc. Mas nós temos passado bastante mudança. Como que, sei lá, afeta no mercado de seguro, por exemplo, uma chegada da Uber, né? Que é, eu tenho agora as pessoas utilizando menos o carro e ainda, em paralelo, eu tenho outro mercado que é de locação, que é Movida, a Localize e etc, que a pessoa não vou mais comprar, eu vou alugar o carro. O impacto que isso traz, porque eu acho que talvez tenha ficado só olhando aqui o mercado de carro e etc, tá vendendo, e veio algo
do outro lado, que é de mobilidade, o Uber que pode ter atingido. Isso, de alguma forma, mudou bastante, Claudio? Cara, olha, há 10 anos atrás eu participei de alguns projetos no meu trabalho que visava a gente prever algumas tendências sobre mobilidade urbana e necessidade de proteção de seguro ao automóvel, né? Bom, eu já disse onde eu trabalho, então vocês sabem que é uma grande empresa de seguro de automóvel, né? E a mobilidade urbana, ela veio, né, como assim, um inesperado, sabe? Aquele cara que a gente não sabe e que trouxe um mundo de incertezas para o nosso negócio. Mas, ao mesmo tempo, a gente aqui falou assim, bom, se eu tenho que estar preparado, então eu vou colocar o pé em mais uma canoa, né? Então não foi à toa que a Porto ela tem uma locadora de carro que é uma tendência, né? Mas uma coisa que a gente percebe muito é que assim, agora com a pandemia foi diferente, mas antes da pandemia o ser humano se deslocava a mesma quantidade ou mais, tá? Então, puxa, quando o pessoal falava assim, home office virou um termo de modinha e tal, mas depois virou os coworks e as pessoas continuavam se deslocando. Então, eu deixava o carro que estava dentro da garagem 50% do tempo, na melhor das hipóteses, porque chegava a 90%, 95% do tempo. Ele deixava de ficar 95% do tempo e passava a rodar 70% a 95% do tempo. Então, as seguradoras precisaram se adaptar, desenvolver produtos mais adequados para isso, porque, imagina, o risco aumentou muito mais, consequentemente a sinistralidade, né? Mas, por outro lado, uma coisa que a gente percebeu com a pandemia foi que a gente imaginava que iria parar tudo, né? Mas só aconteceu uma coisa, foi temporário, Opa. mas voltou tudo de novo. Então, o que acontece? O ser humano não é um ser para ficar preso. Nós estamos aqui conversando por imagem, mas vamos ser sinceros: se não fosse a pandemia, estaríamos todos na mesma mesa, tomando o mesmo uísque e conversando a mesma coisa, né? Porque nós somos um ser relacional ainda, né? Então, aquela história de que algumas evoluções vão acontecer, vão. Porque antigamente nós éramos obrigados a nos deslocar. Hoje, deslocar não vai ser por uma obrigação, e sim por uma necessidade humana. Os filósofos dizem isso e eu copio o que eles dizem. O ser humano precisa de interação. E a interação ela precisa ser mais do que tridimensional. Tem que ser visual, sinestésica, auditiva, a gente precisa sentir. Então, acredito que a pandemia, se Deus quiser, vai entrar no controle e a gente vai ver shoppings lotados, vão ver as pessoas indo e vindo, prédios cheios de gente. Ah, mas a minha empresa não tem mais prédio. Puxa, pode ser que ela decidiu não ter, mas aí as pessoas vão estar se encontrando no bar, no happy Sim, hour, sim. nos restaurantes, o que é positivo, porque é uma evolução da capacidade humana e da qualidade dos relacionamentos humanos. Você deixa de ser é, obrigado a se relacionar com aquelas pessoas naquele ambiente e passa a ter a necessidade de se relacionar nos ambientes que você escolhe. E com isso, voltamos à pergunta, voltamos a ter deslocamento. E aí o deslocamento, tanto por meios próprios ou por meios terceiros, ele continua sendo uma necessidade. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o ser humano ele também tem um outro fator natural que busca o conforto. Então, eu não estou fazendo apologia, não estou fazendo discriminação de forma nenhuma. Mas se o ser humano tiver a opção de andar no carro dele, confortavelmente, com a temperatura do ar-condicionado que ele quer, ou andar no transporte público, provavelmente ele vai querer andar no carro dele. Quando isso muda? Quando andar no carro dele passa a ser uma tortura e andar no transporte público passa a ser um prazer. É engraçado que as pessoas falam assim, pô, mas o cara em Nova York tem menos carros. Não, em Nova York tem muito mais carro. Em Nova York as ruas são lotadas. E por isso as pessoas preferem o transporte público, porque o transporte público é mais confortável. O ser humano gosta de conforto. Certo? Perfeito. É por aí.
É exatamente isso. Mano, imagina aqui. O maluco preferiu o transporte público do que o carro dele, tá andando numa areia, tá ligado? Não vai ver assim. Tá andando não numa é bomba. possível, tá ligado? Andando numa areia, eu diria que é melhor ele fazer o seguro de vida, né? Tem esses issos ainda, né? A pólice vai lá em cima do cara. Proprietários de maré, me perdoe, foi só uma brincadeira. É Meu isso. melhor, eu tenho um Pior que tem amigão fã-clube, que hein? ele é fã de maré, coleciona maré, e eu só mando piada pra ele. Mas é piada, gente, por favor. É isso, não, mas maré realmente é pra colecionador, né? Você não passa depois. Quem fica feliz é o mecânico dele, né? Fala, opa, esse mês tá esse garantido, meu amigo, receita ele garantida. é mecânico, por isso que ele coleciona maré. Ah, tá explicado. Sabe Alguma onde compra coisa barato tinha e não que tem ser, velho. manutenção, tá ligado? Um abraço pro Rodrigão aí, que vai nos assistir, Com certeza. certeza. Você é louco. São as duas profissões que ganham muito dinheiro. É mecânico de maré e de Peugeot. Abraço pra todos vocês aí. Ah, cara, mas é muito louco, né? E assim, mas tem algumas outras mudanças também. Eu tava vendo eu esqueci o nome dessa startup, mas lá fora, acho que lá nos Estados Unidos mesmo, de um modelo de, por exemplo, eu sou um autônomo e eu faço alguns jobs de fotografia. Então, seja, sei lá, fotografia de ambiente, fotografia de eventos, etc. E aí eu tenho um equipamento muito caro, que é a câmera e tal. E aí eu conseguia, por exemplo, assegurar, né, a câmera por um determinado tempo. Então, por exemplo, o evento dura 8 horas, desde o meu trajeto na ida e na volta, aí eu pegava e colocava por 8 horas. E disso se estender para os carros, por exemplo, na maior parte ele tá na garagem. Só que esse final de semana eu vou viajar. E aí, nesse final de semana que eu vou viajar, eu vou comprar o seguro e etc. Isso já é uma realidade aqui, é algo que está sendo testado, você Peraí conhece. que eu vou só abrir a janela aqui que tá Vai osso. lá. E aí eu fiquei bem curioso, né? E até de perguntar, porque tá passando, né, por uma transformação o mercado de seguro. E cada vez mais a gente tá vendo isso. É isso aí, Di. Na verdade, o que você falou é de uma modalidade de proteção que é Used Based Insurance, UBS. Cara, existe muita iniciativa em fazer o seguro pelo uso, né? E não é só para o seguro de automóvel, tem para algumas outras coisas também e tal. Mas uma coisa que a gente percebe que é muito complexo, porque o seguro ele é alicerçado em algumas coisas, tá? Uma é risco imprevisto, eu não posso fazer o seguro de algo que eu já sei que vai acontecer, entendeu? Então, por exemplo, apesar de eu fazer seguro de despesas funerárias, que eu sei que vai acontecer, eu não sei quando. Eu tenho que ter alguma imprevisibilidade, né? E o tal do mutualismo. O que é o mutualismo? Puxa, o Felipe bate o carro todo ano. O Diogo não bate o carro, né? Eu bato uma vez ou outra. Na média, um carro vai bater por ano. Né? Eu fiz a conta errada aqui, já percebi. Mais ou menos Mas a mensagem está sendo passada. A mensagem está sendo 1,5. passada. Caramba, essa conta aqui não pega, mas tudo bem. Galera, eu sou o cara do comercial, eu não sou o cara de tecnologia, eu não sou o cara de preço. Se eu fosse o cara de preço, vocês já viram que tava falido, né? Mas o cara de preços, ele sabe fazer muito bem essa conta. E aí, existe o mutualismo. Então, veja bem, se o Felipe fosse pagar o preço por todo ano que ele batesse, certamente ele não ia fazer seguro porque ia ficar mais caro do que o que ele paga de batida. E se eu pagasse zero de seguro porque eu não bato, também seria. Então, o que acontece é que quando você cai numa fragmentação muito grande do risco, ou seja, uma segmentação tão clara do risco, todo mundo sai perdendo. Porque o cara que tem maior risco não consegue se proteger e o cara que tem menor risco não se protege, porque ele não precisa. Né? Então, o seguro, ele começou... agora eu vou voltar antes dos 25 anos do seguro meu, vou voltar lá no tempo. Né? Ele começou em duas origens, tá? Que eu sei que elas ocorreram em tempos muito próximos, né, na idade, mas era, primeiro, nas caravelas. Então as caravelas saíam da Europa, né, e viajavam, e sempre acontecia de eventualmente uma caravela não voltar. Então eles tinham
os mercantes, os caras que viajavam lá, fizeram o tal de um consórcio que guardava dinheiro, uma parte do que eles arrecadavam era depositado para cobrir a despesa caso uma dessas empresas perdesse uma caravela. Essa foi uma das origens. E a outra foi muito interessante, que é da China, com relação às plantações de arroz. Porque eu não sabia disso, mas as plantações de arroz na China são algo muito sazonal, né? Mas, eventualmente, a terra que o cara está plantando não rende o que é esperado. E aí essa família tinha menos renda e eles faziam para comer, então eles não tinham que comer. Então, como o dono dos silos, né, as empresas que faziam essa distribuição, criaram esse seguro que era, se a sua plantação não der, todo mundo vai pegar um pouquinho da tua plantação e colocar para você, para evitar que alguém destrua a tua terra, destrua a tua plantação, destrua o teu negócio. Então, isso foi a origem do seguro, né? Então, essa questão do mutualismo sempre vai partir do pressuposto que alguém vai dar um prejuízo para a seguradora e alguém não vai dar prejuízo para a seguradora. Então, quando você vai muito fragmentando quem de fato roda demais, quem não roda de menos, é difícil conciliar isso. Tá? É muito difícil. Então, a gente tem tendências isso, isso é uma tendência mundial, mas vou dar um exemplo onde funcionou muito bem. Né? Os seguros de viagem que as empresas de transporte faziam, antigamente eles eram um seguro abrangente, qualquer pessoa que estava lá. Hoje não, ele já é bilhetado pela pessoa que embarca. A pessoa embarca, então cobra-se o seguro. Não embarca, não cobra o seguro. Né? Mas o risco de acidente é igual para todo mundo. Então tem que ter um componente de igualdade aí. Se tiver um componente muito de segmentação de risco, atrapalha. Então é um equilíbrio das forças aí, viu? O Diogo fez uma cara agora que eu falei, uau, e agora? Eu falei, muito pesado, hein? Tá bem? Não, porque. Não, antes do Fê falar, essa cara é que assim. Não sabia, cara. Agora tá aprendendo. A gente vê isso mesmo, mas tem toda essa dificuldade, né? Existe toda uma história a ser respeitada, né? Então. Não, exatamente. Porque, tipo assim, a gente conversou com. Aqui no podcast, a gente conversou com o Marcel Campos, que é o Head Global de Marketing da ASUS, né? E em parte da conversa, a gente falou exatamente, a gente entrou nessa questão do preço Brasil, e uma das coisas que a gente citou foi exatamente o seguro pela questão da carga, né? Porque a carga precisa ser transportada de um ponto a outro. E existe muito roubo de carga no meio desse transporte, né? E é onde tudo, querendo ou não, tudo isso vai fazendo parte do preço final ali. E aí o custo Brasil, a galera fala que é só imposto, mas nunca é só imposto, né? Então, assim, tem toda uma questão cultural também por cima do custo Brasil. Pois é. O custo Brasil envolve logística, envolve custo do asfalto, envolve uma série de coisas que é uma pena, né? Que às vezes umas coisas que poderiam ser tão mais baratas acabam se tornando caras, né? E é um caro que não alimenta bocas, é um caro de custo mesmo. Exatamente. Porque se for dizer, puxa, quantas pessoas precisam para fazer o recapeamento de pista? Puxa, o transporte ferroviário tiraria empregos? Não vejo dessa forma. Mas é engraçado. Mas esse é um outro capítulo, uma outra conversa boa. Exatamente. Boa, e sobre tem tecnologia, né? Você é uma pessoa bem tecnologia, falou com muita propriedade ali do 386, eu não sei, eu sou dos Pentium pra cá, não tem. Eu sou do... O que eu lembro que é do Pentium 4 pra cá. Isso é um hobby, sei lá, você tem uma bancada, várias ferramentas, um monte de gabinete, sei lá, o que Tô olhando aqui do meu lado. Mas que nem um constrangido agora, viu? Mas é isso. Olha, eu vou contar pra vocês, assim, tecnologia... E começou na infância mesmo, né? Você vê, poxa, todo mundo nasce com alguma habilidade. A questão é você reconhecer e abraçar ela. Ou então ficar refutando, porque tem gente que a vida inteira, por exemplo, eu vejo pais de crianças que não têm o mínimo talento para futebol e tá lá o pai forçando a barra. Eu tenho uma situação, que eu não vou dar nomes aqui, porque vão rotular, mas, puxa, a criança não tem talento para a área... de foto artística, vai estar lá a mãe fazendo book, pagando. Então, é muito pesado. No meu caso,
eu não tinha muita Você é opção, feio, né? ridículo. Vagabundo. Então, Moleque pois é, eu era feio, feio, tinha os dentes tortos, a perna torta. Pô, minha vida com futebol. O meu irmão O Garrincha jogou também futebol pra tinha. caramba, eu não queria, pô. Cara, não, e eu vou te contar um negócio. Eu tinha um olho torto e eu descobri depois de velho que eu tenho um problema, por conta do astigmatismo, eu não consigo juntar os dois olhos e aí eu não consigo profundidade. Pô, ferrou, tá tudo explicado, porque eu era um fracasso no esporte. É isso que dá nascer sem o símbolo do Imetro, entendeu? Pois é. A única coisa que eu sabia fazer era correr, era quase Forrest Gump. Vai ali reto, fecha o olho e corre. Era o que eu fazia. Mas brincadeiras à parte, e eu tive aí a oportunidade, a sorte, né, que meu pai, ele trabalhava lá na Petrobras como contador e ele se interessou não por computador, mas por contabilidade. E por se interessar por contabilidade, na época dos computadores, era uma inovação maravilhosa, né? Meu pai, eu acho que esse negócio da tecnologia herdei um pouco dele, porque meu pai sempre gostou de filmagem, vídeo, e aí pro computador, só que ele deu uma estacionada, né? Então, eu descobri que eu tinha uma habilidade que era lidar com esses computadores da época, e até hoje eu gosto muito do tal de DOS, né? E eu tinha uma coisa que eu queria comentar com vocês, gente, que eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu acho super interessante quando acontece. Quando você tem um cara muito fera do teu lado, mas que ele não facilita as coisas para você. Ele te instiga. Cara, eu vou mencionar o nome desse cara. Esse cara vai assistir esse programa e ele vai saber que eu tô falando dele. Esse cara chama-se Renato. Cara, um grande amigo. Ele não sabe do que eu vou dizer agora, que foi o valor que ele teve para minha vida. Porque ele era um cara que manjava muito mais do que eu. E acredito que provavelmente até hoje ele manja muito mais do que eu. Só que ele era o cara assim, vira de costa que eu vou fazer. Aí eu virava de costa, ele fazia, eu falava, como é que esse cara fez, né? E isso me instigou a aprender tecnologia. E eu gostava um pouco de tecnologia por conta desses desafios, né? Eu gosto de desafio. E trabalhando com seguros, eu olhava para as coisas e falava assim, poxa, mas por que eu tenho que ficar digitando um por um? Né? Na minha época, cálculo de seguro era um livrinho que a gente pegava com uma regrinha, tipo, pegue o PL, multiplica pelo valor do carro na tabela, some mais a TX, não sei das quantas. Aí você. Era um algoritmo, Nossa, que rolê, né? velho. Pois é. E aí eu falei, pô, isso aqui o tal do Lotus 1, 2, 3 dá conta. Então eu fiz meu primeiro sistema de cálculo, era em Lotus 1, 2, 3, né? Se eu soubesse que isso ia ter valor um dia, eu tinha vendido na época. Perdeu. Eu fui muito juvenil mesmo. Eu tinha 14, 15 anos. Garoteou, então, né? Garoteou. Garoteei, perdi muita oportunidade nessa vida. Mas aí eu peguei gosto por essa coisa de o que os outros fazem, eu quero saber fazer e fazer melhor. Então, trabalhando com seguros e tendo essa facilidade com tecnologia, leve em consideração que na década de 90 não era todo mundo que sabia usar o computador e não era apontar as coisas, né? As coisas eram prompt de comando. Quem não sabe prompt de comando é uma linha com um tracinho que você digita quase igual ao do Word, tá? Tô falando porque o pessoal não é dessa época. Vai né? que tem uns que Mas, não, né? Pois é, e a gente tinha que aprender as coisas assim. Mas ainda ao mesmo tempo, eu nunca fui um cara fanático por tecnologia. Eu queria vencer desafios com tecnologia. Então, ao mesmo tempo que eu gostava de tecnologia, tanto que eu falo para vocês, eu não programo nenhuma linguagem competentemente. Eu sempre gostei de resolver problemas. Então, a tecnologia, para mim, ele não é um fim, ele é um meio para eu resolver problemas. E isso foi, na minha carreira, trabalhando numa corretora de seguros, onde lá eu resolvi o problema de fazer cálculos muito mais rápido no tal do computador, trabalhando numa inspetoria de seguros que agregava vários corretores, quando eu fazia uma planilha para poder organizar quanto cada um estava produzindo e estava batendo a meta ou não, né? E assim como eu fui fazendo minha carreira com seguros, eu fui trabalhar numa seguradora que eles precisavam de um controle enorme de fluxo de documentos e não tinha. E aí eu fui lá, puxa, vou construir isso no Excel. Aí o Excel meu parou de funcionar. Travou, cara, eu perdi um monte de dados. Aí eu descobri que eu precisava de um tal de Access. E aí eu falei assim, pô, vou descobrir esse tal de Access. E, pô, não é tão diferente assim, né? E aí eu aprendi o tal do Access. E assim foi carregando. Aí, depois de algum tempo,
na vida, a gente acaba sendo conhecido. Sabe aquela coisa do cara da padaria, o cara da banca de jornal? Então, eu virei o Cláudio do seguro e o Cláudio do computador. Né? Então, quando tinha um problema que precisava de alguém que lidava com tecnologia e conhecesse um pouquinho de seguros, caía para mim. E foi assim que eu me desenvolvi. A sua tia já chegou a chamar, ô Cláudio, meu computador, alguma coisa, né? Porque sempre tem na família, né? Cara, pô, você não acredita. Eu vou contar para vocês que tem. E um tio meu me chamou uma vez para arrumar um PC da IBM na época. E Ô, louco. eu não sabia. Pô, na época a IBM era top, cara. Era tipo assim, o iPhone de hoje era o PC da IBM. É isso. Só que tinha uma outra coisa também que eu não sabia na época, era falar inglês. E aí pegou um vírus no computador dele, eu coloquei um antivírus lá, que ele tinha opção para mim, clean e kill. Eu falei assim, para matar o vírus, kill. Eu apaguei todos os arquivos executáveis do computador do cara. Só para vocês terem uma ideia. Nossa. É mais ou menos o seguinte, o computador não ligava de novo. E aí, hoje a gente está na época da internet, você vai lá embaixo, um software e coloca. Na minha época, isso daí, você tinha que comprar da IBM quase que metade do valor do computador, um CD para restauração do computador. Mano, fiz muita cagada na minha vida, mas foi muito legal. Mas assim foi que se aprende. Não, porque naquela época não tinha tutorial no YouTube, tá ligado? YouTube, não tinha. Não tinha. Era o Renato. Meu tutorial era o Renato. Então, eu acho que tem o... Como que é o maluco lá que desbloqueou o primeiro iPhone lá? Eu esqueci o nome dele. É brasileiro ele. Mas enfim, que nessa época tinha-se, eu acho que os fóruns, né? Você criava as comunidades, participava de fóruns pra entender. Mas isso bem mais pra frente. Né? Mas o dia. Pô, eu não cheguei nem perto disso não. ainda, mano. Mas... Eu tô lá em 98. 97. Não, mas já tinha a internet. Talvez não tão aplicado aqui, mas, por exemplo, as pessoas deviam se encontrar em algum lugar para discutir sobre isso. Já existia as feiras de tecnologia. Então, já tinha algum meio. Mas. Caraca, ICQ, velho. Aí, ó, ICQ eu não vi, não. Isso é MSN. Mano. ICQ. Não, ICQ eu só vi em vídeo. Mano. E aí, assim, porque. Pode falar, Bruno. Não, eu não queria te interromper, mas, cara, ao contrário disso, é que assim, nessa época realmente, quando aconteceu isso, tinha, mas isso aí era, primeiro, inglês, distante, e quando você ia pra internet, cara, ninguém dava segredos na internet, todo mundo vendia no máximo. E era assim, poxa, muito raro, entendeu? Então hoje a gente fala, hoje sabe qual é o dilema? Se o cara quiser fazer algum segredo, ele tem que morrer. Porque ou ele vai falar para alguém, ou alguém vai falar na internet. É isso. Entendeu? Acho que era bem difícil. É o compartilhar, né? Não tem mais isso. E eu acho que, por exemplo, antigamente, talvez, nós tínhamos mais especialistas. Porque o cara tinha que ir mesmo a fundo para entender daquilo, principalmente falando sobre tecnologia. Hoje, assim, você pega qualquer escola que tem aí, não desmerecendo, mas eles sempre te puxam pelo básico. São aqueles cursos de 10 horas e tal. E aí, em cima disso, eu acho que o mercado de trabalho ele tá super defasado com gente competente. Você tem aqueles, né? Então você tem muito sênior que, pô, o cara não sabe nem, às vezes, o que tá fazendo, de uma tomada de decisão, o que se precisa. E aí porque, contextualizando do que você está falando, você teve que correr atrás. Tudo bem, você aprendeu, deu o kill lá, excluiu todos os arquivos executáveis, só que você aprendeu o jeito correto e foi atrás, etc. Mas hoje em dia eu acho que a informação, por ela estar muito mais acessível, a gente tem esses dois. Eu chamo de papagaio de pirata. Aquele que só repete, parece que sabe. Então, o que é Scrum? Lá, o framework lá ágil. O Scrum é tal coisa. Beleza. Eu sou aqui um coach e já vou sair falando, né? Enfim. Coach, louco. Mas você... Cara, você fala, eu dou risada, porque eu vejo isso no meu dia a dia, né? E o que faz sentido que vocês estão falando é que, por exemplo, que nem eu entrei na faculdade de informática, eu fiz 8 meses e descobri que eu tinha que sair urgente de lá, porque eu ia odiar tecnologia. E para poder fazer o link do que você falou, o grande problema é isso. As escolas, ela desenvolve o cara numa especialidade única. E aí, o cara vira um cara que só fala aquela língua.
E aí você pega, por exemplo, esse cara para resolver um problema, ele não consegue conjugar a mudança de processo com um sistema, com mais um comportamento humano, sabe? Tem uma visão completa das coisas. Então, se o cara entende de tecnologia e de sistema, ele vai dar uma solução do ponto de vista só de sistema, que provavelmente vai fracassar, porque tem o comportamento humano, porque tem, além disso, mudanças de processo. Eu vivo isso todo dia, sabe? Você fala pro cara lá, olha, reúnem-se aí, descobrem como vai melhorar o processo. Aí você volta e o cara traz para você como fazer o processo de forma informatizada. Mas não trouxe uma melhoria no processo, quando o processo nem precisava existir. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que o grande segredo, e aí só para vocês saberem, eu saí da faculdade de informática e fui fazer administração, né? E acho que tem um pouco desse componente, mas eu adoro tecnologia e continuo com tecnologia, né? Mas o grande ponto é que faltam pessoas no mercado, que você me falou agora, que tenham uma visão não tão restrita, não tão focada, uma visão um pouco mais holística do problema como um todo, né? E ao mesmo tempo, mesmo que ele não saiba operar a especificidade, por exemplo, eu não preciso saber tudo que o engenheiro sabe, mas eu preciso saber qual a importância e o que o engenheiro pode entregar de vantagens para mim e qual é a solução de problema que ele me traz. Porque aí você junta as peças, né? Que aí é o desafio de trazer todo mundo junto. Pô, metodologia agile, coloca todo mundo na sala, fecha aí a mesa e tal. Nem sempre rola a conversa, porque um não entende a língua do outro. Vai rolar depois de muito tempo, às vezes, quando um começa a ter interesse um pelo outro. Né? Então, se tornar interessante é legal. E aí, complementando desse ponto, porque assim, o que eu vejo muito também eu sou 10 anos mais novo que você, então eu tenho 28. E aí, eu acho o que eu vejo muito ainda, a gente tá nessa pegada de inovação, muitas startups, né, esse boom de startup, algumas de fato trazem um valor para a sociedade naquilo que ela tá proposta, né, a oferecer. Mas eu tô finalizando uma segunda faculdade e aí ainda tem a galera mais nova, então você ainda acaba ali interagindo. E eu vejo que essa geração ela não consegue lidar com o confronto, o não, né? Então eu já sei, eu tenho informação, eu já sei, isso aqui que eu tô fazendo eu já sei, e a gente acaba recusando a história, a senioridade, que é aquele cara mais experiente. Mesmo que ele não tenha tecnologia, eu acho que nós temos que entender que a tecnologia ela é um meio e existe você conseguir se comunicar nesse ponto que você está falando. Então eu sinto muita falta disso. A gente parar para escutar, né? Porque não significa que o meu tio, o meu avô, o meu pai, ele não sabe mexer muito bem num dispositivo eletrônico ali, um smartphone, que ele falando, ele não vai te trazer ideias para você aplicar e resolver o problema, né? Então a gente vive muito nisso, né? A tecnologia ela tá vindo, mas a gente tá deixando às vezes de lado, né? Dar ouvido para isso, né? É que na realidade eu acho que a gente tá assim como a geração que tá chegando é uma geração que, nesse sentido de contato, ela é muito superficial, tá ligado? Então é tipo assim, se você não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, você não serve, tá ligado? Então é aquela galera do tipo, a minha avó chega pra mim e fala, putz, me ajuda aqui, arruma um Facebook pra mim. Você só chega lá puto e fala, pô, você não sabe que tem que colocar o arroba ao invés do ponto e aí o bagulho entra, tá ligado? Então, você não abre o espaço pro diálogo, pra um aprender com o outro, e aí é onde a gente cria os terraplanistas, né? Mas isso é um outro assunto também. Eu concordo com vocês, você tem razão. Eu acho duas coisas que você falou que me chamou a atenção, que eu concordo e acho super relevante até pra gente pensar aqui, que é o seguinte, a tecnologia é um meio para solucionar um problema. Então você vê um monte de startup com um monte de ideia mirabolante. Aquela que solucionar algum problema interessante é que tem valor. Entendeu? Ah, mas o aplicativo, não sei. Meu, deixa isso para depois. Primeiro soluciona um problema. Né? Se vocês olharem, todas as startups que tiveram sucesso na vida de alguém, ela resolveu algum problema. Né? A tecnologia foi o meio. E sim, a tecnologia é um meio poderoso de fazer coisas que até mesmo o ser humano não seria capaz de fazer. Por exemplo, você não é capaz de rodar um banco de dados e trazer uma resposta
sozinho, né, no olho, em milésimos de segundo, como a tecnologia consegue fazer. Mas a tecnologia, ela não é tudo, ela é o meio. E olha que eu sou o cara mais apaixonado por tecnologia para falar aqui. Aí, o outro assunto que eu achei super legal que vocês puxaram aí é com relação a essa geração. Gente, olha, se vocês pegarem, né, essa geração que não consegue ver valor além do umbigo delas, né, e ao mesmo tempo ter a resiliência de um floco de neve que quase que soprou, derrete, cara, isso é grave, né? Eu falo isso com toda certeza de assim, não, galera, não se ofendam não, né? Eu fui criado no bullying, né? Eu fui criado eu até falo pro meu filho, falo, olha, o bullying doméstico é bom porque te prepara para o mundo. Verdade. Né? É isso. Pô, é melhor você sofrer bullying de casa e saber que você vai ter que lidar com isso lá fora do que sair lá fora e sair chorando, né? Pô, tô me chamando de feio. Cara, na verdade é o seguinte, eu concordo, e nenhuma apologia ao bullying, tá? Eu tô falando que o ideal é que o mundo não existisse bullying, mas eu não consigo proteger as pessoas do mundo que existe lá fora. E o mundo que existe lá fora, ele infelizmente não é como eu gostaria. Então, eu falo isso porque as pessoas hoje estão muito acostumadas a fazer o que querem, do jeito que querem, e o pior, que até aí nem problema, você pode fazer o que você quer do jeito que você quer, mas você querer ser aplaudido, aí você querendo demais. Entendeu? Então essa geração, ela sofre muito porque ela tem dificuldade de viver com isso, com a falta de aplausos, com a falta de reconhecimento, porque elas foram pautadas numa educação onde o reconhecimento não vem de mim, vem dos outros. O tempo todo eu estou sendo alimentado com parabéns. Nossa, olha como ele é maravilhoso. Ai, você é lindo. Ah, posso falar? Não pode falar que ele está feio, não. Tem que falar que ele está lindo. Né? Então você cria uma bolha de visão que quando você chega para o cara e fala assim, cara, esse trabalho não ficou bem feito. Você poderia ter feito melhor. O cara pega e fala, tá vendo? Eu não sou valorizado. Porque o que eu faço é maravilhoso, mas ninguém olha, porque ninguém dá valor. Então, isso é muito grave. Isso faz com que, olha, galerinha, floco de neve e galerinha que não é floco de neve. Cuidem disso. Olha quem vocês estão criando. Vocês vão ter filhos, vocês vão ter crianças. Eduquem eles para saber lidar com os 5 não. Porque se vocês não quiserem, e aí eu só vou dar um motivo para vocês fazerem isso. Porque vocês estão muito vidrados nos youtubers, né, na galera que dá certo do nada. Beleza, mas olha quantos tiveram que dar errado para um dar certo. Olha as pessoas que realmente fizeram diferença no mundo. Quantas tentativas erradas tiveram, quantos não tiveram na vida, quantas portas fechadas, quantas vezes chegaram com a melhor ideia do mundo e ouviram um não, mas souberam falar assim, mano, vou para frente, eu vou acreditar na minha face, não vou baixar a cabeça não, vou tentar de novo, vou chegar em outro momento, vou em outra porta, né? Eu gosto de... não vou ficar contando história, porque vocês devem ter um repertório muito maior que eu, mas uma simples da autora do Harry Potter. Imagina, cara, aquela mulher é a primeira autora bilionária do mundo. Saiu esses dias, né? Isso. E eu fiquei lembrando da história dela. Caraca, foi né? Bruxaria isso foi aí, né? rejeitado o livro dela, velho. Eu imagino os caras que rejeitaram o livro do Harry Potter, velho. Deve estar. Pois é, e talvez eles também tenham errado nesse e acertado em outros, tal. Mas a vida é feita de experiências que não são a expectativa nossa. E a gente que foi moldado numa vida que tem que ter expectativas de que tudo vai ser bom, tudo vai ser bonito, tudo vai ser ótimo, você já começou errado, porque a expectativa é o princípio da decepção. Só não tem expectativa quem não tem... aliás, só não tem decepção quem não tem expectativa. Se você tem expectativa, você tem 50% de chance de ter decepção. Entendeu? Então, lide com isso, galera. Vamos lidar com as nossas decepções. Eu tenho as minhas, todo mundo tem. E a gente é feliz tendo decepção, acertando, errando. Principalmente em tecnologia. Perfeito. 90% das tentativas vão dar errado. Cara, mas as 10 que der certo, parabéns. É exatamente isso. É uma coisa que eu até... Eu não lembro com quem que eu tava falando sobre, mas é exatamente isso. A gente tá com uma geração aí... Que, por exemplo, você pega o Twitter. O Twitter é o chorume das redes sociais, né?
na realidade, tá ligado? O bagulho goteja chorume, assim, o dia inteiro. E é um bagulho que, tipo, você vê uma geração que ela não quer apenas falar como ela gosta. Ela quer impor o que ela gosta, e se você não gosta do que ela gosta, você é o cara errado, você é o cara cancelado, você tem que ser calado, você tem que ficar de lado, você tem que ser humilhado, rejeitado, e ninguém pode gostar de você. Tá ligado? Então, Pois é. é uma geração que tá vindo aí que ela não quer se adaptar com o mundo, com a sociedade. Ela quer que a sociedade e o mundo se adaptem àquilo que ela é, ou àquilo que ela gosta, ou àquilo que ela fala. Tá ligado? Então, assim, a gente tá criando, e eu acho que muito isso remete da mentalidade, muitas vezes até da galera da minha época mesmo, que teve um tipo de tratamento, um tipo de educação e falou: o meu filho vai ser diferente. Tá ligado? Sendo que, na realidade, a pessoa esquece que o fato da educação que ela teve formou aquilo que ela é hoje. Entendeu? Exato. Entendeu? Então, isso é muito complicado. E até aquela frase lá que os caras falam, né? Que tempos difíceis fazem gente forte faz tempo fraco, tempo fraco... Não vou saber. É nessa linha de raciocínio. Mas é nessa linha. Essa daí. É isso aí. Não, Dá um Google aí, você que tá assistindo aí. Tempos difíceis. Bom, beleza. Não, mas fala aí, Cláudio, você deve saber, eu tô zoando. Se você souber, eu não lembro mesmo. Tempos difíceis fazem pessoas fortes fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas. Muito bem. É isso. Olha. É isso. Tá vendo? Boa. Tá aí, desde que você falar isso. Mas eu acho que é nesse ponto mesmo. Ó, em quantos anos? Uns 60, 70 anos atrás, nós estávamos numa guerra, né? E aí a pessoa tava indo pra linha de frente. E, pô, imagina lá, independente do que foi, não é esse mérito que eu quero entrar, mas a Alemanha se reconstruiu 2 vezes. Né, querendo é verdade. Se reconstruiu, eu acho que ela é a 6ª ou a 7ª, né, potência mundial. Aí, o que nós vamos enfrentar hoje? Os problemas, né, nessa situação. Porque a situação que nós estamos, imagina, quem é que está lidando com essa pandemia? Né? Se você for ver os nossos chefes de Estado, sem entrar no mérito se está errado ou certo questão, mas são lá, é isso que eu quero falar, são os mais velhos, né? E aí a nossa geração, nessa questão progressista, quer trazer algo novo, mas esquecendo o alicerce. Já tem algo que, ó, você tem que entender que certas coisas são imutáveis, né? Mas tudo bem para você ser aceita, a questão da diversidade tá mais do que correto, mas eu entendo que existe um limite, porque certas coisas já foram feitas e elas têm que ser assim. Sabe o que eu acho sobre isso, meninos? É que assim, a palavra do imutáveis me chamou a atenção e me trouxe uma palavra muito importante, que é o que a gente vive, né? A gente vive um momento onde as pessoas entendem que o que tem valor é disruptivo. Disruptivo é algo que rompe com o passado. Só que a vida, né, a natureza, ela não é disruptiva, ela é evolutiva, né? Então, veja, quando as máquinas começarem a tomar decisões, a disrupção terá mais valor e mais assertividade sobre a evolução. Mas enquanto o ser humano estiver por trás das coisas, a nossa natureza tende à evolução. Então, veja, não existe para mim dizer assim, olha, nós devemos... Então você é contra a inovação, contra a disrupção? Não, eu estou conduzindo um processo de digitalização do negócio e, poxa, tem que ser disruptivo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser disruptivo desde que não fira o evolutivo, desde que não seja algo que destrói o evolutivo. Tudo bem, a esteira do evolutivo pode ganhar uma outra velocidade, ganhar uma experiência a mais com o disruptivo. Mas eu querer ser disruptivo sem considerar evolutivo é aquela história do cara que vem com uma evolução tão grande que não é possível fazer no mundo, ou que não pega. Você já deve ter ouvido falar de quantas inovações que não vieram no momento certo. A gente fala do Netflix, que mudou a história, do YouTube, que mudou a história.
Cara, isso daí já tinha há anos feito atrás, porque não tinha condições de funcionar. Então, a evolução, ela precisa caminhar junto com a disrupção. Né? Eu falava esses dias, né? Como é que a gente vai mudar o nosso processo comercial, que está muito enraizado, é um processo que a gente faz há anos. E todo mundo, não, porque temos que ser disruptivo, temos que ter ideias disruptivas. Como assim? Ideias disruptivas não vão funcionar porque o nosso público não vai acompanhar. Então, se eu quiser só ideias disruptivas, não. Eu posso ter as ideias disruptivas, mas eu tenho que colocar numa evolução, entender a evolução aonde essa disrupção seja aceita, seja acolhida pelas pessoas, pelo ser humano. Porque, do contrário, gente, já vi, vocês devem ter visto mesmo, quantas ideias disruptivas que, putz, cara, isso aqui vai ser ótimo, vai dar certo. Vocês lembram? E parou, caiu do caminho, caiu na esteira. Vocês lembram quando o Napster lançou? Pô, baixar música, tal, e vai ser um futuro, tal. Puxa, o mercado fonográfico não estava preparado para aquela disrupção. O maluco né? que criou o Napster tá respondendo até hoje o processo, velho. Pois é, e aí você fala assim, agora eu tenho o Spotify, eu tenho o Deezer e outros. Tá? O que eles fizeram? Eles pegaram uma ideia disruptiva que não serviu naquele momento, né? Conciliaram com um processo evolutivo, que era o mercado fonográfico manter a sua subsistência, porque fazer música não é grátis, tem esforço, tem custo, né? Conciliaram isso, e aí quando viram o momento certo, entraram, deu certo. Né? Esse é só um dos momentos. Né? O próprio celular, você lembra? Pô, fizeram o celular, mas a gente não tinha capacidade de instalar torre de celular. O que aconteceu? Ficou estacionado. Né? Então as coisas vão evoluindo e precisa ser respeitada a evolução. E isso é principalmente para as pessoas. Respeitem as pessoas e os seres humanos, as pessoas mais velhas, elas viveram a evolução no tempo delas. Né? Foi diferente? Foi. Mas elas têm um valor evolutivo, principalmente para olhar essa camada invisível, que é o tempo. Quanto mais tempo a gente vive, mais a gente começa a entender que essa camada invisível chamada tempo, ela tem um efeito incrível e inevitável sobre todos nós. Top, é isso. Você pega, por exemplo, o primeiro tablet. O primeiro tablet, na realidade, foi feito pela Microsoft, né? Em Verdade. 1900 e não sei quanto. Mas, tipo, pra época era uma tecnologia que os caras falaram, não, isso aqui não vai rolar. Acho que isso aqui nunca vai dar certo. Aí depois, muito tempo depois, a Apple pegou uma ideia e criou o iPad em cima dessa ideia. Tem outro exemplo também que a gente pode usar, talvez por tempo, muitas tecnologias, foi na época das guerras mesmo, né? Até hoje é assim, a gente comenta lá do orçamento da NASA, do orçamento do exército, tipo muito maior. E aí teve também uma outra empresa que foi a Xerox, né? A Xerox, ela era aquela impressora, ganhava todos os escritórios e ela tinha tecnologia. Ela tinha tecnologia porque ela foi a primeira câmera digital, se você for parar para ver. Você colocava um negócio ali e saía a imagem. Aí eles pegaram a tecnologia do touch e colocaram, mas embarcaram naquilo, ficaram presos. Então, na época, não veio. Aí, anos depois, vem o iPhone. Que aí, né, o Steve Jobs teve toda a sacada e tal e conseguiu aplicar. Então, é muito do exemplo que você falou e faz total sentido mesmo, né? E aí foi, né? Eu peguei, agora beleza, vou pegar isso aqui e colocar num dispositivo que é um celular ou que seja, mas e talvez naquela época ele não conseguiu, né? Talvez a Xerox enxergar essa evolução, né? É bem isso mesmo, cara. E aí agora, por exemplo, eu estou mexendo muito com automação, até porque eu fiz minha automação residencial. Eu troquei de apartamento ano passado e decidi que eu ia fazer minha automação. E fiz isso, né? Uhum. E eu vejo assim, ao mesmo tempo que... E aí, depois do tempo, você vai ficando velho, você vai percebendo, poxa, tá legal, tô falando muito de automação e tal, mas eu tô fazendo uma automação hoje com uma tecnologia que não vai parar em pé nos próximos anos. Porque também tem uma coisa, né? Algumas tecnologias, elas vêm para ficar, tá? E outras tecnologias, elas são muito efêmeras, elas duram muito pouco, entendeu? Tipo música de carnaval, né? Exato, exato. Você tem razão, é bem isso.
E a gente começa a observar, e aí eu recomendo para as pessoas o seguinte, né? Se você quer lidar bem com tecnologia, não se apegue com a solução tecnológica. Se pegue aquilo que a tecnologia fala, que é a linguagem da lógica, a linguagem da estruturação. É como que a tecnologia ela não evolui pelo código, pela front-end, sabe? Ela evolui pelas estruturas que estão por trás, sabe? Por exemplo, você fala banco de dados, você fala de uma série de camada de aplicação, camada de mira. Eu não vou entrar no tecnês aqui, porque senão vai ficar chato o assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Você pega, por exemplo, um bom marceneiro, vai mudar sempre a ferramenta. Um dia vai surgir uma trena laser, outro dia vai existir uma máquina de corte nova, mas a capacidade dele olhar para a madeira e visualizar o móvel que ele quer, isso não vai mudar. Isso vai ser para sempre útil. Entende? Então, assim, muita galera muito apegada à tecnologia do momento, sabe? Mas cada dia mais a tecnologia vai ser mais efêmera, muito mais rápido a troca. Mas o que não vai mudar? Essa capacidade de conjugar a tecnologia, de usar as peças, sabe, certa, de falar, puxa, aqui se eu tiver um banco de dados, esse banco de dados precisa de uma performance que eu sei que uma estrutura em nuvem consegue me ofertar. Eu não preciso saber qual é a estrutura em nuvem, eu não preciso saber programação, eu consigo conjugar as peças, entendeu? Então, eu recomendo assim, para quem quer ter vida longa em tecnologia, de duas uma, você vai ser um bitolado de uma tecnologia, programador, ou você vai ser um cara que vai ter uma visão tecnológica, uma visão. E eu recomendo as duas, né? É opcional cada um. Ou um tá? dia você vira um MacFag, outro você vira um Xiaomi, né? Aí você tá aí brigando por Ou um filho de Sung, né? Um filho de Sung sai brigando. E quem mexe com tecnologia tem que aprender uma coisa que essa geração vai sofrer para aprender. Cara, tudo vai mudar, não se apega a nada. Sabe? Não tem a verdade absoluta. Aceita que o cara tá falando a maior besteira para você, mas ele pode estar falando certo. Você pode estar errado. Né? Eu tô aqui no meu Mac, usando o Mac, e é engraçado porque o dia que o cara falou para mim que ele tinha colocado o Windows no Mac, eu falei, você é louco, rapaz? Você tá voltando o Mac para trás? Você tá andando para roda? Eu lembro que isso aí era 2010, 2011, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho Windows no meu Mac. Tudo bem que eu tenho os dois, né? Mas eu tenho Windows no meu Mac e a maior parte das coisas eu faço no Windows. Não é? Por quê? Porque as coisas mudam o tempo todo e verdades absolutas não existem em tecnologia. Entendeu? Isso é um ponto interessante para se levar em consideração e para se manter atualizado. É porque tinha a galera que ia programar, né? E a galera programador queria ter um Mac, porque é um Mac, mas aí chegava para trampar, era .NET que você ia programar. Então, o que eu vou fazer, né? Vou rodar um .NET aqui. Então, tem essas complicações mesmo. E aí, você falando de, tipo, não se apegar, eu acho que está em constante mudança. Você comentou sobre o ICQ, aí eu acho que veio o MSN a gente participou, o Orkut, nossa, aquela coisa. Aí vem o Facebook, aí vem o Instagram, todas essas plataformas, o WhatsApp. E agora tá numa febre que eu tô ainda tentando entender, que é esse tal de Clubhouse. Não sei se vocês ouviram. Não, eu tô ligado. Cara, eu fui convidado e entrei hoje. E aí, trocou ideia com quem? Mano, não consigo entrar, não tenho iPhone. Tá vendo? Não, então, eu na verdade, eu fiz o cadastro de manhã, né? E eu falei assim, vou ver se eu peço para algum amigo meu me convidar para eu poder ver. Não tô com saco para rede social, vou ser bem sincero para vocês, porque não tá dando tempo. Mas eu falei, puxa, né? Não posso ficar por fora do mundo, né? Acontecendo, meu. Dá pra ficar por fora do hype. Aí, a experiência foi muito legal, porque eu entrei no whitelist e ele falou assim, olha, a gente vai ver quais contatos de você tá nessa rede, e se tiver um contato que eu queira convidar, você convida. E aí eu recebi um convite logo na hora do almoço, e aí eu tive a experiência de cadastrar ela, mas não naveguei, não sei como funciona, mas o que me chamou a atenção é que, assim, coisas que, olha que legal, né? O pessoal falava que o rádio ia acabar e tá aí o podcast. As pessoas falavam que o mundo ia ser vídeo, e aí tá uma rede social que vem com proposta de áudio, né? De áudio. Me chamou a atenção essa história de proposta de áudio. Então, você vê que o mundo não tem uma evolução objetiva eliminatória, sabe? Não é assim, por exemplo, você hoje anda de carro, você não vai andar mais de carroça, né?
Não, hoje você anda com o carro, mas a carroça virou retrô. Você tem um cavalo eletrônico lá, se quiser, entendeu? Então, o mundo está muito mais diverso. É, Hoje tem espaço, por exemplo, para eu estar com o meu Pentium 3 aqui do meu lado, que eu rodo DOS nele, e adoro jogar os joguinhos de antigamente. Ah, que é uma delicinha, é, né? Pelo amor de Deus. Pô, a galera vem falar pra mim assim, mas os jogos de hoje estão muito melhor. Cara, eu nem sei que galera tá jogando, mas tem o tal Minecraft e Candy Crush. Pô, eu jogava o Candy Crush, muito melhor jogar o pinball da minha época. pode crer. Verdade. É tão tecnológico quanto. Não tem diferença tecnológica, entendeu? O que tem, né, é aquilo que eu falei. As pessoas precisam reconhecer o valor da tecnologia no seu tempo e até mesmo a contribuição para fora do seu tempo. Porque, como eu disse, se você jogar um pinball antigo, que é o que eu tenho aqui, e jogar um Candy Crush, pô, talvez você goste mais do pinball. E ele não deixa nada a dever do Candy Crush. Pode crer. E aí o negócio do Clubhouse lá, ele eu acho que são tipo salas com determinado assunto que as pessoas entram, tem um intermediador e você vai falando. Então, sei lá, um assunto. Vamos colocar SpaceX, dando um exemplo. Então vai estar todo mundo falando sobre esse assunto. Você pode falar ou não. E tem alguém intermediando. Então você vai estar falando sobre aquele assunto. Inclusive, acho que foi num Twitter num tweet que o Elon Musk fez, falou dessa rede social. Ela já está valendo mais de 100 milhões lá de dólares. E já estão falando que o Facebook já está copiando, né? Porque ele copiou o Snapchat e por aí vai, já está fazendo uma solução assim. É que o Facebook entra nessa pra não morrer, né, velho? É. Então, tipo assim, ele vê o que é o hype. Ou ele tenta comprar ou ele copia. Porque, mano, assim, a gente viu com o Orkut, tá ligado? Por exemplo. Tudo bem que foi uma rede social que não se adaptou à mudança. Mas, assim, a rede social em si tem prazo de validade. Tá ligado? Ponto. Uma hora, beleza, ainda não acabou. Mas uma hora vai acabar. Entendeu? Uma hora o Facebook, a galera vai migrar pra uma outra plataforma. O Instagram... Eu acho que hoje... Pega leve aí, que senão o Mark Zuckerberg cancela a gente, Exato. mano. Não, porque você pega, por exemplo, eu acho que hoje a única plataforma mesmo que a galera ainda não conseguiu, porque de fato é um puta trampo, é um puta banco de dados, é um monte de coisa que ninguém conseguiu bater de frente ainda com o YouTube. YouTube, Você tem, por exemplo, a verdade. Twitch, você tem a Mixer, que era da Microsoft, que os caras meio que mataram, mas, assim, toda rede social, velho, não interessa. Sempre tem prazo de validade, porque sempre vem surgindo outras coisas. Talvez, ali nessa linha de raciocínio que a gente está Tem trazendo razão. aqui, talvez mude tanto porque as pessoas... o que está evoluindo está muito rápido, talvez essa esteira da evolução, que são os early adopters, né? Que são aquelas pessoas que estão ali, já pegam a tecnologia e estão usando, e aí já não faz mais sentido, já enjoei do Insta, o que eu vou fazer? Eu vou sair conversando com assim, todo mundo. Se você imaginem vocês, vamos tentar trazer para o mundo analógico para a gente poder fazer um paralelo aí como é que as coisas acontecem. Você assina uma revista do interesse de vocês. Vamos supor que vocês se interessam por tecnologia. Aí tem uma revista muito boa, de um editor super bacana, com matérias excelentes. Ela tem 100 páginas só sobre aquele assunto, né? E aí começa a vender, aí chega um, coloca publicidade, outra publicidade, outra publicidade, outra publicidade. Aí, quando você vê, ela já não tem mais 100 páginas, tem 120 páginas. Mas é 100 de conteúdo e 20 de propaganda. Aí, puxa, eu que gostava só do 100 conteúdo, já começo a gostar mais ou menos. Então, começa a diminuir a minha interesse por essa revista, diminui as pessoas que assinam, né? Aí o cara já não consegue publicar as 100 páginas, consegue publicar, sei lá, 80, mas ele vendeu as outras 20. Então, ele tem 40 anunciantes lá, né? Daqui a pouco, aquela revista já ficou tanto anúncio que já não ficou interessante. Naturalmente, você ouve falar que, tem uma nova revista ali que agora, super conteúdo, super bacana e tal, você vai para lá. Então, como hoje, né, naturalmente, existe quem coloca dinheiro no mundo hoje é a publicidade. Porque a publicidade gera consumo. Essa é a droga. Então, todo lugar que
ele for explorado pela publicidade, o dono vai ter que sempre ficar equalizando público, conteúdo e publicidade. E aí, veja, olha o dilema que é isso. Quando você começa a colocar todo mundo no mesmo balaio, naturalmente você mistura um monte de gente dentro do mesmo canto e as pessoas começam a se interagir e se clusterizar. Né? E quando você clusteriza, você fecha um grupo num lugar e fecha outro grupo num lugar que muitas vezes nem olham um para o outro. Tá? E as redes sociais se aproveitam muito disso. Com mídia dirigida, né? Com conteúdo dirigido. Você já reparou que, olha que coisa, eu não sei que redes sociais vocês costumam usar com alguma frequência, né? Mas eu tenho Facebook e eu olho, eu começo a olhar um assunto, por exemplo, eu estou olhando agora marcenaria com resina epóxi. Cara, todo lugar que eu entro tem um vídeo de faça você mesmo, marcenaria, como fabricar ferramenta. Então, ele vai me isolando numa bolha, né? Aí, qual que é o momento que eu vou deixar daquela rede social? Quando eu enjoar esse assunto. E aí eu não vou achar, eu vou achar que o problema é a rede social e vou para uma outra. Então, essa migração é a natureza mesmo que vai acontecer. Vai acontecer mesmo, é aquilo que você falou. Vai existir sempre uma da moda. Mas o que está acontecendo é que o Facebook, por poder econômico que ele tem, né, ele está tentando fazer a rede mais genérica. Então, ele concilia. Por exemplo, o Instagram estava muito forte com foto. Ele colocou lá. Ele não tinha vídeo. Pô, foi trazendo. Mas ainda assim, é uma rede tão diversa, tão diversa, tão diversa, que quem de vocês já não falou, pô, isso aqui é uma zona, nem quero ficar mais, vou sair fora, entendeu? Então, mesmo a diversidade se torna um nicho. O cara que gosta de coisas tão variadas é um nicho. Aí uma homenagem para uma amiga minha que chama Aline Pires, que fala que eu tenho gostos musicais muito peculiar. Não, eu tenho um gosto musical muito diversificado. Então, são todas músicas boas? São, mas se você ouvir minha playlist, provavelmente, se você não tem um gosto diversificado, você vai ouvir duas e falar assim, essas duas são boas, o resto é tudo ruim. Mas, na verdade, são duas boas para você, duas boas para o Di, duas boas para mim, e que, no fundo, formam uma playlist super variada, entendeu? Agora eu fiquei curioso pra saber qual que é o gosto aí, qual que é esse gosto variado aí. Cara, velho, olha, pode seguir, ó, no Spotify, Cláudio Azevedo tem uma playlist chamada Melhores. Eu vou olhar Tem agora. quase 500 itens e eu recomendo sim. Mas vocês vão encontrar, por exemplo, música árabe, vai encontrar música em japonês, né? Vai encontrar música romântica e depois vai encontrar música pop, vai encontrar música infantil. Mas são músicas que você fala assim, pô, pro Cláudio tem um gosto variado. Pra Caraca. mim, eu gosto só dessas duas. Mas mas não tem nada assim, tipo, eu escuto talvez nesse mundo de variedade, tem uma que você escuta todo dia. Talvez, um estilo. Puxa, eu diria que assim, os estilos para mim são quase como o meu humor e a minha roupa. Eu vario muito. Tem dia que eu tô com uma roupa e tô com um humor. Tem dia que eu tô com a mesma roupa e com outro humor. Mas o que eu recomendo sim é música boa. Porque a música boa, e aí eu vim, né? Eu tive uma educação musical que me formou quase um músico, porque eu não toco nada hoje, mas me fez um pouco. Gostar de música para mim não é aquele som que você percebe que está todinho distorcido, que não tem um trabalho. Eu ouço a música partindo do pressuposto o esforço que foi construir aquela musicalidade, né? Então você pega, por exemplo, cara, músicas totalmente diferentes que têm o mesmo esforço de construção de uma musicalidade. Você pega lá, por exemplo, músicas do Racionais, você fala, puxa, o esforço poético que o cara teve, o esforço de conciliar sons diferentes, cara, foi muito legal. Mas ele não teve um esforço instrumental nenhum, porque ele quase não tem instrumento. Mas você pega, por exemplo, cara, uma música, uma Sarah Brightman, por exemplo, ela é uma música erudita. Cara, a potencialidade de voz que essa mulher tem, mas a capacidade instrumental que é dado para ela graças ao talento dela. Bicho, é quase como uma pintura.
não tem um estilo favorito. Você pode ter a pintura moderna bem feita, você pode ter a pintura clássica bem feita. Mas o que você valoriza é essa qualidade musical. Tem... E músicas de baixa qualidade musical, pô, o cara não tem poema. O som é uma bosta. A qualidade instrumental é péssima. Carol Conká. Não tem valor, né? Já que é pra tombar? Não, eu não posso nem falar que sim, que não. Eu imagino que sim, porque eu nunca nem ouvi. Você vai me dar uma música ou Exatamente. uma frase de música que você sabe que é dela, eu não tenho a mínima noção. Artista de uma Aí música você fala só. assim, É, pois é, você mano. fala assim, Cláudio, você não tem interesse em conhecer? Aí vamos lá, né? Eu sou tão aberto para conhecer músicas que eu tenho interesse em conhecer tudo, mas eu não dou conta de conhecer tudo. Então eu priorizo, né? Eu tenho mais chances de achar uma música boa numa indicação que vem de um amigo meu que, puxa, curte rock clássico, do que eu achar uma coisa boa de um amigo meu que curte funk, pancadão e curte Carol Conká. Então, primeiro eu vou ouvir esse. O dia que der tempo, eu ouço Carol Conká. Entendeu? Porque a gente entra nisso, no que você estava falando antes da gente entrar no caso da Carol Conká. Abraço, Carol Conká. Antes da gente entrar. É exatamente isso. Eu acho que é o que define a questão da arte. A arte, ela pode ser debatida, mas assim, toda arte é arte. Independente, com mais esforço em um ponto, com menos esforço em outro, entendeu? Então, independente do que seja, a gente pode debater sobre, a gente pode falar sobre as intenções da criação, mas a arte, ela sempre vai se sobressair em um ponto. É o que a gente falou, por exemplo, sobre as músicas de carnaval, entendeu? Eu entendo que o que é arte, ela prevalece independente do tempo. Tá ligado? Uhum. Por exemplo, eu falo de uma geração que talvez daqui 20 anos a galera ainda saiba o que é Pais e Filhos do Legião Urbana, por exemplo, entendeu? Mas não saiba o que é Lepo Lepo. Até que dê diabetes, né? Porque é enjoativo também, Legião Urbana. Sim, exatamente. Eu tava comentando que eu acho muito legal essa coisa que a gente vive, né? Essa magia de antigamente, né? Você pega, né? Seus avós, eles viviam num tempo onde eles liam uma mesma revista, assistiam o mesmo jornal, tinham sempre o mesmo conteúdo e eles não tinham a opção de escolher. Nós vivemos um mundo de escolhas, né? E a gente tem muita diversidade. Então, diferente do tempo deles, que eles não precisavam fazer tantas escolhas, nós vemos um mundo onde o segredo é a gente falar não. Então, por exemplo, antigamente eu ia poder escutar os discos que tinha. Hoje eu tenho tanta música para escutar que eu tenho que falar não. Então eu tenho que escolher mesmo. Eu não posso querer absorver tudo, porque eu não vou conseguir isso nem com música, nem com conteúdo do trabalho. Eu vejo pessoas, cara, que eu admiro, né? O cara consegue ler 70, 80 e-mails em meio período, cara. E coisas diferentes. Então eu falo assim, cara, como é que você absorve tudo isso? Não absorve, não absorvo, eu só leio. Eu tenho que deixar minha caixa de entrada zerada. Resolver? Não vou, porque e-mail não resolve, né? Desculpa, Pois mundo, é. mas eu sou esse cara. Isso é triste, né? Pois Isso é triste. Porque eu falo assim, hoje é um mundo onde a gente tem que dizer não. Então, por exemplo, para eu fazer uma coisa boa, eu tenho que deixar de fazer alguma coisa, né? Ou então eu ter opção daquilo. Então, naturalmente, eu não me considero, por exemplo, um cara super bem informado, porque eu escolhi, eu não gosto de jornal. Eu assisto jornal quando eu preciso, eu procuro ler uma informação quando eu preciso, mas eu odeio poder sentar na frente da televisão e eles ficarem dizendo para mim o que eu tenho que absorver. Deixa eu escolher. E isso é uma vantagem desse mundo de hoje. Ao mesmo tempo que é uma vantagem, a geração de vocês já nasceu com isso, então vocês sabem lidar melhor. Mas a geração minha e um pouquinho antes da minha, galera sofre porque acha que tem que saber de tudo, tem que ter resposta para tudo, tem que conhecer de tudo. Puxa, uma coisa é você ser generalista e fazer igual, por exemplo, eu não conheço nada de nada e ao mesmo tempo conheço um pouco de tudo. E a outra coisa é o cara querer ser especialista de tudo. Não vai existir esse cara mais, não existe mais Não tem mesmo. essa capacidade, né, cara?
É muito diverso. Mas é que dentro disso também a gente tem a questão, por exemplo, é igual você falou, né? Eu quero poder escolher aquilo que eu vou ver e tal. E assim, se você pegar. A Netflix tá aí desde quando? Netflix, 2007, eu acho que é 7, 6, 7, acho que é O quê? A Netflix. Netflix, se eu não me engano, acho que A quando. Netflix foi depois, que 2007. Não, a Eu acho que foi Netflix. 2010, Eu lembro que quando eu 2012. assinei a Netflix foi em 2012. A primeira vez que eu assinei a por Netflix aí. foi em 2012. Não, tá bom, mas pro Brasil e tal, mas ela começou um pouco antes, mas beleza. Sim. Mas sim. eu falo assim, se você comparar o catálogo que a Netflix tinha em 2012 com o catálogo que ela tem hoje, o que eu quero dizer com isso? Daqui a uns 5, 8 anos, se a gente quiser ter o mesmo catálogo que a gente tinha, a gente vai precisar assinar uns 10 streamers diferentes, tá ligado? Pra poder ter essa mesma quantidade e opção de escolha. Coisa que, tipo assim, é a lógica do. É a lógica do carrinho de cachorro-quente. O maluco entrou na rua vendendo cachorro-quente. A galera viu que ele tava vendendo pra caramba. Pô, vou colocar um carrinho de cachorro-quente nessa rua. Aí um coloca, outro coloca, outro coloca. E aí você vai tendo muitas opções, mas ao mesmo tempo você tem a questão do preço, você tem a questão do, mas o meu tem ervilha, mas o meu tem milho, mas o meu tem mais maionese, mas o meu tem cheddar, mas o meu é prensado, tá ligado? E a gente entra nessa opção de escolha, só que com os valores de gordo, isso exatamente, que é isso, Cara, deu até fome agora. Você não ouviram falar de. Tá Pô, maluco, velho? Quem Caraca, não entender esse véi! exemplo não sabe o que é, velho. É exatamente. olha, eu tô respingando aqui na frente do computador, tô babando, meu boca salivou Nossa, agora. não dá. Tipo assim, usar esse exemplo e aí falando lá da Netflix, né? É tanta opção que tem aquele famoso, eu tô na 4ª temporada de escolher algo pra assistir, né? Que você só fica lá, tal. Você paga na dá Netflix pra sono, escolher, né? você Não é desliga e vai possível. dormir, porque isso. é muita coisa. Verdade, cara, verdade. E é bem isso mesmo, né? E você tem tantas opções e aí você não acha aquela que te agrada, até porque você já virou um ser tão diverso que o que te agrada não vai agradar o outro, né? Então é muito difícil hoje você ter uma coisa que agrada uma grande fatia de público. Por conta disso, se você olhar, olha só que coisa, né? Independente de vocês gostarem ou não, você pega o fenômeno Star Wars, né? O que aconteceu? Naquela época que lançaram Star Wars, o que existia de opção para quem gostava de universo futurístico? Só Star Wars. Star Wars. Né? Só Star Wars. Não tinha 30, 50 opção. Então, o que aconteceu? Ele criou um público, criou uma mentalidade de que Star Wars quer dizer futuro, a tal ponto que até hoje você vê uma legião de fãs, né? Por quê? Porque eles ficam explorando essa ideia. Mas é muito difícil criar hoje. Vou dar um exemplo para você. Se a gente for falar, vocês não, mas na minha geração, eu conto nos dedos 10 desenhos que passavam na TV. E qualquer um deles vai estar na minha memória, porque tinham tão poucas opções que eu gravava aquilo. Agora, se você pegar para o meu filho, por exemplo, ele tem mais de 50 desenhos diferentes, cara, para assistir. Provavelmente ele não vai se apegar a um, ele vai estar sempre procurando um novo. Entendeu? Porque essa mentalidade dele já é a mentalidade de experimentar muito mais coisas diferentes. A nossa mentalidade, talvez não a de vocês, mas, por exemplo, de quem está nos 40 aí, eu estou próximo disso, é a mentalidade de se apegar mesmo. Por quê? Porque a gente tinha tão poucas opções que aquela que era boa a gente se apegava. Eu vou dar um exemplo para você, besta. Mas se alguém falar assim, olha, vou lançar um filme do Thundercats agora. Pô, vai surgir uma legião de fãs. Porque no tempo do Thundercats era o Thundercats, Caverna do Dragão e mais, sei lá, uns 3 ou 4 que desculpa, eu não me lembro tão bem, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, pode até me criticar e falar assim, pô, mas tinha vários. Tá, tinha vários. Mas compara os vários daquela época com os vários de hoje. Você é doido. É muito. Nem o que falar, né? Não tem nem o que falar nem em questão do traço, né? Porque parece que o downgrade foi gigante, porque os desenhos agora estão cada vez mais mal desenhados, pelo que eu tô vendo, tá ligado? Beleza, tudo bem que tem alguns que tem propostas pra isso, né? Mas você pega, por exemplo... Eu tô falando de desenho pra gente grande, por exemplo, né? Mas você tem, por exemplo... eu falei muito por exemplo, inclusive, né? Você tem o Irmão de Jorel, que é um puta desenho da hora, mas...
é desenho pra gente grande, só que muito mal desenhado. Talvez a proposta seja essa. Mas você pega, por exemplo, aquela... É Peppa? A Peppa, Peppa, sei lá. Putz, que desenho horrível, né? Nossa, desenho horrível, muito mal desenhado. Tá ligado? Mas- Então, parece que, tipo, eu não sei. Mas pode concluir. Então, eu não sei, porque assim, eu sou da época do Dragon Ball. Tá ligado? E na época do Dragon Ball, como que você animava o bagulho? Você pegava uma folha, fazia o desenho. A próxima folha tinha que ter outro desenho pra poder fazer a movimentação. Era assim que a galera fazia a animação. Eu não sei se hoje, pelo fato do negócio ser mais fast food, ter que ser mais rápido, ter que ter produção, ter que ter isso e aquilo, a galera parou de desenhar da hora só pra prestar atenção na animação e o engajamento, tá ligado? Eu Não acho sei. que talvez não. Eu acho que a gente pode levar para um outro lado do seguinte. Todo desenho agora foi essa Peppa, Galinha Pintadinha, o Baby Shark. O que eles têm em comum? Eles têm uma musiquinha. É verdade. Então, assim, dane-se o desenho, o público que eu quero atingir, ele tem uma musiquinha. Essa música, ela vai passar a mensagem e vai indo. Então, sei lá, na nossa época, então, Dragon Ball, Thundercats, tinha os traços bacana e tal, tinha toda uma história, mas a proposta era de contar essa história. Agora não, vai muito do que a gente tá falando aqui. Por exemplo, do áudio, né? Que a gente falou, pô, o que eu vou me preocupar aqui é com áudio. Sim. Então eles estão. Eu acho que eles estão indo nessa vibe. Tem um monte aí, não tenho tempo de ficar pensando numa produção e tal, mas uma musiquinha que eu colocar aqui dá bilhões de views e pronto. Eu alcancei meu objetivo. Eu acho que vocês têm razão e adicione aí um componente que vocês não colocaram, mas que hoje é o componente comercial, né? Que se você pegar, por exemplo, antigamente eu digo a década de 80, começo de 90, você vê que até a nossa conversa vai tomando um caminho, daqui a pouco vira outro, dá para fazer até separar a conversa diferente. Mas um ponto legal é que assim, quem era que tinha visão comercial de desenho? A Disney. E ainda assim, muito ainda romantizada. Então, o desenho não era feito para gerar dinheiro naquela época. Ainda era, tipo assim, era o inspirado que tinha uma ideia legal de um desenho bacana e que vamos tentar fazer dinheiro com isso. Mas a coisa ganhou um poder e o componente comercial virou tão forte que, para vocês terem uma ideia, eu não sou nenhum especialista para falar desse assunto, mas eu sei que hoje existe um componente que é a metalinguagem, o componente de linguagem subliminar, que é pensado nisso de forma 90%, sabe? Antigamente você tinha 1%, 2% que de forma experimental estava embarcando nessas coisas. Hoje não. Hoje é aquela coisa, a história da Peppa Pig, que é feio o traço, que você vai achar ridículo, mas você não consegue explicar por que as crianças grudam naquilo. Mas tem um componente lá, sabe? É igual a história, por exemplo. Se você pegasse, isso aí na minha década já era assim também, né? Mas então eu pegar um pouco mais antigo, os anos 60, os anos 80, você olhava lá, o bala, chiclete, era açúcar e o objetivo era vender bala e vender chiclete. Hoje o cara faz a bala e o chiclete já com todos os componentes do mundo para te viciar, porque o objetivo dele não é vender bala e chiclete, é te viciar para você comprar bala e chiclete. Entendeu? E não é só bala de chiclete, é 1 milhão de doce e outras coisas. Então, eu acho que assim, cara, resumindo, esse mundo tá muito comercial, tá pouco artificial, tá muito artificial e tá pouco natural em algumas coisas, né? E queira ou não, a gente é ser humano e quando a gente começa a conectar com as nossas naturezas, ela começa a cobrar um pouco da gente. Uhum. Ela começa a falar assim, puxa, o que me faz feliz? É o bolo de caixinha da Panko ou é aquele bolo que a gente tem a nossa apoiadora aí que faz, que é caseiro, que essas horas deve estar maravilhoso, saindo do forno com cheirinho, aquela casquinha de cima, aquele recheio, aquela massa fofinha. Nossa, vendendo do lado do cachorro quente. Caraca, puxa, velho. mas o da Panko, Nossa, mas ele era melhor. Cara, puxa, a nossa essência tá fazendo a gente voltar. Por algum momento alguém se encantou por aquilo, até porque tinha tantos componentes para poder te viciar, para te apegar. Sim. Mas no fundo, a nossa natureza cobra.
a gente pode viver um mundo de tecnologia, a gente pode viver um mundo altamente conectado, a gente pode viver um mundo onde a Alexa faz tudo para você, todo mundo, mas ainda assim você vai querer aquela coisa da natureza. Alexa. Ela ativou aí, ela ativou aí, né? Ela já faz, deu a cara aqui. É eficiência se chama isso, eficiência. Pois é. Chamou, tô aqui, velho. Mas no fundo, eu vou falar uma coisa para vocês. Entre eu pedir alguma coisa, por exemplo, para Alexa e pedir para minha esposa e olhar ela falando, você é folgado, tal, eu prefiro fazer isso. Daí vocês vão falar assim, por quê? Porque sua esposa briga com você? Não, porque no fundo nós somos seres humanos. Sim. Porque nossa natureza cobra é interação humana. Vocês poderiam estar lendo aqui, ou então, em vez de fazer um podcast onde a gente bate papo, né, com vocês pegando as melhores histórias do mundo e lendo, né, ou então colocando um e-reader para as pessoas baixarem. Mas no fundo a gente quer isso. Sim. A gente quer viver a humanidade que nós temos. E aí, você falando disso, Claudião, aí que a gente sempre vive num loop, né? E aí muito se fala das revoluções industriais. Falam que lá no começo, por exemplo, eles dão um exemplo que, tipo, você ia num evento, numa festa, existia o alfaiate, que fazia roupa pra você. Aquela roupa ninguém mais iria usar. É o seu tamanho, as suas medidas. Pô, você pegou um resfriado, você ia num farmacêutico que ele via e receitava de acordo com você. Tinha as gramas e tudo, e etc. Aí veio a primeira revolução industrial, a segunda e tal, que foi tirando isso, que era o quê? Beleza. Por que eu vou no alfaiate se eu posso agora confeccionar camisetas ou roupas que têm tamanhos e padrões que eu posso alcançar mais pessoas? E aí você vai tirando essas individualidades, né? Então, aí foi indo. E eu vejo que hoje, mesmo que tenha essas questões artificiais que você falou, mas eu tô vendo que a gente tá voltando para esse tempo lá, porque assim, mesmo que a gente goste de tecnologia, talvez as tecnologias também não sejam as mesmas. Então eu não posso oferecer a mesma tecnologia para o Cláudio, para o Felipe e para o Diogo. Há algumas diferenças. E aí eu vejo que a gente está voltando para isso. Eu estou segmentando a tal ponto que uma curtida que eu dou num post ou algo do tipo, ele já diz muito sobre mim. Então, 10 minutos que eu passo numa rede social, ele já me conhece muito mais do que muita gente. Então, assim, eu acho que ainda existe essa linha de dizer que é muito artificial ou se não é aquilo mesmo que eu gosto. Então, ainda eu tô me entendendo, né, dentro dessa revolução 4.0, né, que a gente tá. Faz total sentido. Você vê, tudo é ciclo mesmo, porque quando o homem vivia na fazenda, lá nas zonas rurais, né, ele era um ser familiar, né? Quando ele passa a viver na cidade e a desenvolver a população urbana, ele se torna um ser social, né? E aí, no fundo, ele começa a viver um ser tão social, as redes sociais, a vida social, que você começa a sentir necessidade de voltar a ser o quê? Aquilo que você deixou de ser, um indivíduo. Né? Indivíduo cada um tem seus gostos, cada um tem sua necessidade. Por isso que eu valorizo muito esse lado humano, né? Eu acho que assim, as soluções, a tecnologia, elas são um caminho para facilitar a vida, mas elas vão ter cada vez mais valores à medida que ela conciliar a necessidade de ser individual com a capacidade, né, de te atender uma demanda que, puxa, só numa grande escala ela conseguiria atender. Então, por exemplo, você não quer uma rede social igual a do Felipe, você quer uma rede social que fale a tua língua, que não é necessariamente a mesma do Felipe. E o Felipe quer uma rede social que fale a língua dele. Então, eu acho que o nosso grande desafio é, como seres que lidam com a tecnologia, como é que a gente coloca o ser humano no centro das coisas, mas não da experiência com a tecnologia, mas da tecnologia servindo ao ser humano. Como é que a tecnologia vira um aliado para que o ser humano consiga viver individualmente e não se pasteurizar dentro das coisas? Que é isso que a gente vive hoje. Se você fizer uma coisa esperando que todo mundo vai ser daquele jeito, não tem mais isso. É muito difícil. Eu quero ser eu mesmo.
Se fizer uma rede social para todos os brasileiros, com todas as falas dos brasileiros, não existe isso, porque é individual já, né? E Tudo isso. chegamos a esse ponto. Mas é isso, né, Fê? Acho que não... Cara, A gente abriu várias... olha, eu vou falar pra você. Sabe o que eu mais me orgulho de ter pensado em fazer esse negócio? É porque cada vez a gente troca ideia com uma galera mais da hora que a outra e a gente aprende muito, velho. A gente vê que é mó burrão, né? Né, tá ligado? Eu vejo que eu sou uma pessoa cheia de informação inútil, muitas vezes. Tá ligado? É o famoso databunda, Somos todos né? nós É o trocando essas famoso informações databunda, inúteis. tá ligado? Não, mas eu acho muito louco exatamente isso, tá ligado? Porque eu nunca saio de uma conversa da mesma forma. Eu sempre aprendi um bagulho novo, entendi Ó, por exemplo, hoje eu dou um valor... Eu aprendi um valor diferente do que é um seguro, por exemplo, tá ligado? Ou muitas coisas da tecnologia que a gente falou aqui. Mano, isso é muito louco, velho. Eu gosto muito disso aqui, mano. Eu gosto muito disso E aqui. aprender, que eu acho que a proposta até desse projeto é exatamente isso. Dane-se se sua opinião é diferente ou não. O que falta é isso, você conseguir... Diálogo, o que falta é entender, diálogo, meus amigos. Que é o que a gente brinca, né, Cláudio? Não sei se você é da mesma opinião, mas os terraplanistas estão aí porque os acadêmicos não deram devido espaço para explicar o que era de fato, né? Não sei se nem se você é terraplanista, né? Mas não sei. Não, eu não sou, não. Eu não tenho capacidade intelectual para elaborar uma tese onde a Terra seja plana. Não, no momento eu sou terroquista. Eu te falei, né? Do bagulho da Terra Oca, pô. Ah, é? Eu assisti o quê? King Kong. E no King Kong eles falam sobre a Terra Oca. E aí, se você pesquisar na internet, existe mesmo uma galera que acredita na Terra Oca, tá ligado? Pô, talvez eu seja isso daí, eu nem sei, viu, velho? Eu não parei pra pensar nesse assunto. A Terra Oca é tipo assim... Qual é o nome do filme do Brandon Fraser lá, que a gente tá até falando? Que ele chega, tem o irmão dele, aí ele vai com um sobrinho dele, e ele vai parar no centro da Terra. E aí, lá no centro da Terra, tem todo um outro mundo, os dinossauros e tal. Os terroquistas acreditam nisso. Esse é o... Ah, não, então eu não sou, não. Foi criando camadas e que no núcleo da Terra, Não. na verdade, ainda existe vida. É isso que eles acreditam. Não. É a não pegada. acredito. É a pegada Não consigo acreditar do. nisso. É a pegada do último filme da Era do Gelo. Que os caras caem numa era onde os dinossauros ainda tá. estão lá. Isso aí é a pegada da Terra Oca, tá ligado? O último filme do King Kong é nessa pegada de que, tipo, no início da Terra existiam animais que eles se alimentavam de itens nucleares, digamos assim. tá ligado? Não. Faz o seguinte, ó. Prazer, valeu, mas eu não vou entrar Não, nessa, ninguém não. quer evangelizar você, não, mas era só um Não, comentário eu não vou entrar que é nessa pro não, outro... sabe por quê? Porque eu tô meio sem tempo Um pra outro poder dia. parar pra pensar nessas coisas. Tipo assim, é domingo de Sim, manhã, eu cara, quero tomar um vamos- café, ó, beleza, né? Tipo, Não. A gente fala outro dia disso Não, aí. não tá na hora. Eu tenho que levar minha avó no judô. eu tenho que dar banho no meu peixe, tá ligado? Esse cara Mas, Não, mas é sério, depois procura, velho. É um bagulho. É pior do que a Terra plana. Isso eu posso te falar com toda certeza. Tô fora. Mas da hora. Claudião, muito obrigado, mano, pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo. Foi Puxa, muito louco, velho. Eu que agradeço vocês pela oportunidade e parabenizo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que sempre propor o diálogo, o bate-papo, a troca de ideia é sempre uma proposta enriquecedora, né? E me sinto honrado pelo convite e me coloco à disposição quando vocês quiserem chamar para gravar, a gente grava de novo. é isso. Tem altas legal, histórias para contar. Eu gosto dessa coisa do conversar. Então, obrigado pela oportunidade, que essa pandemia passe e que a gente possa fazer isso com mais tranquilidade e mais vezes. Perfeito. Top. Mano, deixa suas redes sociais aí pra galera poder seguir aí. Poder... Deixo sim. Para quem quiser saber mais, trocar uma ideia, bater um papo, eu vou deixar 2 caminhos e aí a internet está aí, né, gente? Jogou, você achou. Pode me procurar no LinkedIn ou no Facebook como Cláudio Azevedo, vai me encontrar lá, Cláudio Azevedo, que trabalha na Porto Seguro, que tem essa história aí, conto lá. Tem outras histórias também legais. E para quem quiser também interagir, meu e-mail é claudiorras@gmail.com e chama lá que a gente vai trocando uma ideia, manda um WhatsApp e vamos... Tem outras histórias para a gente poder conversar Muito aí. bom.
Top, top. Legal? Mano, muito louco. Muito obrigado, de verdade. Dioguinho, mais um. Mais um pra conta, muito bom, estamos aprendendo. E obrigado aí pela audiência de todo mundo que ficou até agora. Top. Vamos nessa. É isso, molecada, é isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tamo juntão e é nóis. Iha!